Bem-vinda, bonequeira, ao nosso programa Bonecando. Aqui você vai aprender, vai se aperfeiçoar nas técnicas de fazer bonecos em tecido. Eu sou Isudinha, sou fundadora do ateliê da Vovozinha. Assista a esse vídeo se você quer aprender a fazer esses bonecos em tecidos. Quais são os bonecos que tem no mercado? Já parou para pensar nisso? Qual é o tipo de boneca que você se identifica? Quantas bonecas tem no mercado? Vamos fazer aqui uma listinha para ver se a gente consegue se identificar. Nós temos também as bonecas russas, são lindíssimas. As bonecas reborns de silicone, que são todas feitas de borracha, né? Temos a boneca reborn em tecido, que é a minha especialidade. Nós temos aquelas bonecas de perna bem alongada, tronco curtinho e as pernas bem alongadas. Nós temos bonecas com rosto pintado, nós temos bonecas com rosto bordado, com olhos abertos, com olhos fechados, com chupetinha que cola com imã, com a boca aberta. Enfim, nós temos bonecas também feitas de crochê, né, que são chamados de amigurumi, que também tem uma boa saída no mercado. Nós temos também as bonecas indígenas, que são lindíssimas, que têm as afeições de Índia, são lindíssimas essas bonecas. Nós temos as bonecas japonesas, as portuguesas, as bonecas afros, negras, que são simplesmente divinas. E tem também aquelas bonecas feitas de amarração, eu não sei se vocês já viram, que são feitas também só de trapinhos de tecido, que são feitas amarrações e ali se faz uma bonequinha bem pequenininha. Eu não tô lembrada agora o nome dessa técnica, mas é muito, muito bonita essa técnica, é muito impressionante. E nós temos também aquelas bonecas Tilda. Eu não sei se vocês conhecem, elas são as bonecas bem alongadas, que tem a cabeça fininha e bem comprida. Ela é bem desproporcional ao tronco, mas é uma característica dessa boneca Tilda. Nós temos também as bonecas feitas de sisal, feitas de corda, também, que são muito criativas essas bonecas, muito lindas. Assim, é uma arte muito bonita dessas bonecas de sisal. Nós temos as bonecas de feltragem, que é um pouquinho mais complexa, mas é muito legal de se fazer também. Nós temos a boneca feita de tricoline, que são tecidos 100% algodão, aqueles tecidos que não esticam. Nós temos bonecas feitas de cotton, né? Nós temos as bonecas feitas de feltro, que são fofíssimas, essas bonecas de feltro, né? São costuradas praticamente todas elas na mão. Enfim, nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas sobre tipos e tipos de bonecas, né? Comenta aqui qual é o tipo de boneca que você faz, ou que você se identifica, ou que você gostaria de estar fazendo, né? Comenta aqui qual é o tipo de boneca que você gosta de estar fazendo. E tem uma questão muito importante, que muitos julgam aquela boneca bonita, aquela boneca feia, né? O feio e o bonito é uma linha muito tênue, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o que é bonito para mim é feio para você e vice-versa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses parâmetros de beleza, né? O Beto Ascioli, eu vou ler aqui para vocês o que ele escreve sobre isso. O feio e o belo pode ser visualizado numa mesma referência, desde que observada de diferentes óticas. Quem falou isso, então, foi o Beto Ascioli. Veja bem, e é muito importante isso que ele fala. Eu vou mostrar aqui para vocês essa letra aqui, tá? Se eu olhar
essa letra vermelha de frente, para mim, ela vai ser um B. Mas se eu olhar ela de costas, na outro ângulo de visão, veja, é a mesma letra. Se eu olhar aqui de frente, eu vejo a letra B. Se eu olhar neste ângulo de costa para ela, eu vou ver a letra D. Olha. Eu vejo aqui a letra B de frente para mim. Se eu virar de costas, eu vejo a letra D. Da mesma forma aqui, ó. Eu posso ver a letra P. Como se eu olhar, eu vejo a letra Q. Então, é isso que o Beto Ascioli quis dizer. O bonito e o feio, né? A perspectiva com que você olha. Se eu olhar numa perspectiva diferente da sua, eu vou ter resultados e observações diferentes. Então, vamos parar um pouquinho de falar aquele é feio ou aquele é bonito, porque isso é realmente uma questão de ótica, de como que você tá vendo, né? E assim, e nunca compare a sua arte com a arte daquela artesã, daquela sua vizinha, daquela sua família. Você tem a sua identidade. E você vai conseguir conquistar os seus clientes se você tiver verdade na sua identidade. O que é isso? Se você realmente fizer uma boneca e acreditar que aquela boneca, ela transforma, ela vai, para onde que ela for, ela vai transformar vidas, isso é muito importante, muito significativo isso. Então, vamos parar, né? Muitas artesãs ficam assim, porque aquela lá faz desse jeito, ela copiou o que eu fiz, aquela faz daquele jeito, eu vou copiar o que ela faz, porque o dela é mais bonito, o meu não é tão bonito, ou o meu é mais bonito do que o dela, e fica essa picuinha. Isso não leva a lugar nenhum. Então, lembre-se disso. Bonito para mim, às vezes é feio para você. Às vezes é bonito para você e para mim é feio. Então, a gente tem que se respeitar, respeitar o trabalho do outro, né? Veja bem, com essa verdade que você passa para o seu cliente, você vai conseguir o cliente certo. Quando você passa insegurança, você não consegue o cliente não vai acreditar na sua proposta, não vai acreditar no seu trabalho. Eu tenho as minhas técnicas, eu criei as minhas técnicas e logo lá no começo, quando eu comecei a fazer bonecas, é óbvio que não era bonecas do mesmo nível que é hoje, com a mesma qualidade, mas para mim, naquela época, as bonecas eram muito lindas e para mim representava muito, porque eu estava saindo de um lugar que eu não sabia para onde eu ia e eu comecei com a boneca e isso ia me levar para algum lugar. Era isso que eu queria, passar essa verdade para o meu cliente que a minha boneca era bonita e eu conseguia vender essas bonecas porque eu sempre acreditei no meu trabalho e isso é muito importante. Então, hoje é realmente diferente. Você pega bonecas que eu tinha lá no começo para agora, você vai ver, assim, é gritante a diferença. Como eu acredito que você também, lá no começo, fazia de um jeito, e que é como se fosse o arroz, por exemplo. Logo que a gente aprende a fazer o arroz, a gente queima o arroz, sai papa o arroz, ou sai com muito sal, ou sai sem sal nenhum, não é? E com o tempo, a gente vai criando as nossas técnicas, as nossas... nosso jeitinho de estar fazendo o arroz, por exemplo. E o arroz vai se melhorando a cada dia. Isso é a constância. Então, se você tiver essa constância na sua produção, no seu trabalho, renovar as suas técnicas, aprimorar as suas técnicas, você vai estar sempre crescendo nesse ramo de bonecaria, né? Nesse ramo de fazer bonecas. Ao meu ver, as minhas bonecas são bonitas, entendeu? Para você pode ser que não, mas
para mim elas são bonitas. E eu passo essa verdade para o meu cliente. E o meu cliente acredita na minha verdade, porque eu acredito nisso. Então, eu exploro muito detalhes. Eu gosto muito de detalhes significativos que vai chamar a atenção do meu cliente. Então, eu vejo assim, o meu cliente quer isso, eu vou fazer o que ele quer que eu faça, né? Isso não significa que as minhas bonecas são as mais bonitas que tem no mercado. Não é isso. Entendeu? As minhas não são as mais perfeitas, as mais bonitas, mas ela tem a minha identidade. É isso que é muito importante. O nosso trabalho ter a nossa identidade. E o cliente, ele vai perceber isso vai cativar o seu cliente. Ele vai atrás de você pela sua verdade, pelo seu trabalho, pelo seu conteúdo. Né? Então, é muito importante a gente perceber assim, eu tenho um cliente X. Que tipo de boneca esse meu cliente está querendo? Ou eu quero alcançar um público X, um público de crianças autistas, por exemplo. Então, quero fazer bonecas e bonecos para crianças autistas. Então, eu tenho que procurar saber o que essas crianças precisam para que eu possa colocar no meu boneco. Eu tenho que procurar um profissional para saber qual é o tipo de boneco que vai ajudar esse profissional com essa criança. Veja, a gente tem que estar fazendo uma releitura do que o nosso cliente quer. E isso se você tiver essa perspectiva, se você tiver essa visão de fazer o que o cliente quer, você vai conseguir atrair o seu público, o seu cliente, o cliente que você realmente quer. O grande erro da grande maioria das artesãs é não ouvir o que o cliente quer. Isso daí, gente, é muito importante, muito importante. Eu conheço muitas artesãs que têm a cabeça engessada, sabe? O meu trabalho é o meu, é o melhor, essa é a técnica que eu uso, eu não mudo. Eu já vi várias artesãs, famosas até, reclamar que o seu cliente queria um tipo de cabelo assim, mas aí depois ele mudou, o cliente queria o olhinho assim, mas achou que ficou assim. E aí reclama muito, porque eu não vou fazer o que o cliente está exigindo, porque esse cliente é muito chato, eu já ouvi comentários sobre isso. E o que acontece com essa artesã? Perde o cliente. O cliente vai procurar alguém que o escute, coisas que muitas artesãs não escutam. Isso é muito importante. Esse é um detalhe que realmente faz toda a diferença. É escutar o que o seu cliente quer. Às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Ele tem uma visão na cabeça de um projeto, de um boneco X, mas aí ele vai falar para você sobre esse projeto dele e você vai direcionar a ideia dele. Vai conduzir a ideia dele para que os dois cheguem num ponto em comum. E não assustar o seu cliente. O cliente quer... Eu tive um cliente uma vez que ele queria a boneca reborn do jeito que eu faço, mas sem nenhuma feição. Eu falei assim, mas sem nenhuma feição? Você não quer bochechinha, você não quer boquinha aberta, fechada, você não quer um olhinho assim, tá? Não, eu quero um boneco sem cabelo, só com as orelhinhas, não quero órgão genital, não quero cordão umbilical, quero um boneco simples. E para mim, naquela época, não fez muito sentido, mas como a gente tem que ouvir o que o cliente quer, eu perguntei qual é o projeto que vai ser usado este tipo de boneco, para que eu possa me identificar e fazer com que esse projeto, esse boneco, te sirva para o que você quer. E aí, era uma mulher lá do Rio de Janeiro,
e ela trabalha em comunidades carentes. E ela me falou que lá há todo tipo de mulheres. E ela não queria colocar uma boneca branca, ou uma boneca negra, ou uma boneca de cabelo enroladinho, ou cabelo liso, não. Ela queria uma boneca neutra, onde que todas as mulheres se identificassem com aquela boneca. E aí percebe que, para mim, naquela época, não fazia sentido, mas depois que eu comecei a conversar com ela, ouvir o que ela queria, começou a fazer sentido para mim. Mas não é que é verdade mesmo? As mulheres vão se identificar de acordo com o que ela é, com a característica dela. Então eu fiz uma boneca não com a pele muito clara, nem com uma pele muito escura, fiz uma pele neutra, intermediária entre uma e outra, e fiz exatamente o que ela quer. Essa mulher me agradeceu eternamente, porque ela sempre pedia para as artesãs, e as artesãs falavam, não, eu não faço boneco desse jeito, porque esse boneco aí é muito horrível, eu não faço. Ela veio me procurar, e como eu gosto muito de ouvir o que o cliente quer, eu fiz exatamente o que ela pediu, e ela se apaixonou por esse projeto, por este boneco que eu fiz. Então eu fiz com que ela me ensinasse, ouvi, tirei aquela armadura de artesã, nota 1000, artesã que sabe de tudo, abaixei a minha bola e ouvi o que ela quis. E aí a gente chegou no consenso comum e o trabalho ficou maravilhoso. Teve uma outra que me pediu, eu acho que do mesmo projeto dela, também foi do Rio de Janeiro, que pediu que fizesse só a cabeça, e o corpo eu entregasse para ela só costurado, e ela ia desenvolver esse trabalho junto com as mulheres da comunidade. Também achei muito legal. A cabeça também não tinha olho, não tinha boca, nariz, não tinha nada. Era só a orelhinha, o formato da cabeça e o corpinho todo costurado. Aí eu mandei para ela e ela ia desenvolver esse projeto junto com as mães de lá. Também um outro tipo de projeto que ela tinha e eu desenvolvi para ela. Isso foi uma outra cliente, né? E é muito importante, gente, é colocar o cliente para participar da confecção do seu boneco. Porque quando você coloca o seu cliente para participar do projeto que você está fazendo com ele, ele não tem como falar o boneco ficou feio. Porque você idealizou, você colocou no papel e no pano a ideia que ele tinha aqui na cabeça. A função do artesão é isso, é projetar aquilo que o cliente tem aqui na cabeça, que ele nem sabe como desenvolver isso, mas a função do artesão é essa, é colocar em prática aquilo que o cliente está querendo. E não fazer com que o cliente entre na sua cabeça. Você que tem que entrar na cabeça dele, você tem que entender como é que eu faço os meus projetos. O cliente fala assim, eu quero um boneco assim, 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 e eu vou e projeto no desenho para ele. Como eu faço muito boneco grandão também, então o cliente fala, eu quero um boneco de 1,60 m. Tá, mas para que você vai usar esse boneco? Qual a finalidade desse boneco? E aí vai falando. Mas vamos falar dos bonecos pequenos que eu faço agora no momento, né? Então, o cliente, ele quer um boneco de cabelo enroladinho, cabelo liso, enfim. Ele vai dando os detalhes e eu vou anotando tudo aquilo que ele quer. Depois disso, eu vou confeccionar aquela ideia que para ele era só uma ideia. E eu vou colocar no papel. É transformador, o papel do artesão é isso, é você dar vida. É muito engraçado, é muito gostoso você tirar do papel e você transportar para um boneco, enfim, para uma atividade que você faça, né? Eu acho assim, simplesmente, eu sou apaixonada por artesanato, então isso para mim é transformador.
né? Então, comece a colocar o seu cliente participando. Então, eu vou lá, tô confeccionando o rostinho, por exemplo. Terminei de fazer a parte da máscara, tal, eu vou colocar o olhinho e começo a fazer. Aí eu mostro pro cliente, olha, a bochechinha tá do jeito que você quer? Ah, não, eu quero uma bochechinha mais gordinha. Beleza, aí eu vou fazer a bochechinha dele. Faço a bochechinha, mostro para ele, e aí, a bochechinha tá ok? Não, a bochechinha tá ok. Vamos partir para uma outra fase agora, é o nariz. Então, a cada etapa que eu vou fazendo o meu boneco, eu vou passando para ele. Então, o cliente, ele vai se sentir único, ele vai se sentir especial, porque na verdade, os nossos clientes são únicos, né? Porque o boneco de artesanato, um sai diferente do outro. Não tem como fazer em linha de produção todos iguais. Não dá. Porque é um trabalho manual, é artesanal, né? Então, o cliente ele vai se sentir valorizado. E é isso que a gente quer. E aí, quando tem o processo do cabelinho, eu falo, olha, que tipo de cabelo que você quer? Você gosta? Eu vou mostrando para o cliente quais os tipos de cabelo em fotos, né? Porque eu fiz vários bonecos, então eu tenho cabelos variados, eu tenho tipos de pele variada. Então eu vou mostrando para ele. E aí eu vou catalogando e ele vai escolher, não, eu quero aquele cabelinho, mas eu quero com uma franjinha assim, uma franjinha, não quero com franjinha, e aí eu vou fazendo. Aí vem a parte do corpinho. Olha, o bracinho é assim, tá tudo bem para você? Você quer os dedinhos que se mexem, que se tenham articulações, você quer o dedinho mais durinho. E aí eu vou ouvindo o que o cliente quer, muito importante. Eu deixo o cliente participar. Então aquele boneco, ele tá fazendo junto comigo, não é? Nós somos sócios no mesmo projeto. É o sonho dele com o meu trabalho. E aí, quando você finaliza o trabalho, assim, é, é muito impressionante como o cliente fala: nossa, você conseguiu tirar a essência daquilo que eu queria, daquilo que eu estava sonhando. Coisas que muitas artesãs não estavam fazendo isso. Eu falava e as artesãs falavam junto comigo, não deixava eu me expor. E aí, mas com você foi diferente. Percebe a diferença? Eu só escutei o que o cliente quer. Eu só ouvi, eu fiz com que ele participasse junto comigo na confecção do sonho dele. Porque o sonho é dele e não meu. Então, a gente tem que ouvir. Porque ele sabe qual é a necessidade dele, ele sabe para que vai servir aquele boneco, com que ele vai trabalhar. Então, anota, pega um papel e uma caneta, que eu vou passar para vocês 3 dicas muito fundamentais para que você não esqueça nunca mais. Eu vou dar um tempinho aqui, vou tomar uma água, pega um papel e uma caneta e anota. Anota, porque isso daí é pra vida. Não esqueça. Pega lá o papel que eu espero um pouquinho. Então, vamos lá. Pegaram aí o papel? Primeira dica. Escute a necessidade do seu cliente. Escute a necessidade do seu cliente. Porque o cliente, ele não sabe. Assim, ele sabe o que ele precisa para desenvolver aquele projeto. Por isso que ele está comprando o boneco. Então, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe colocar no papel, ou ele não sabe se expressar. Então, escute muito o seu cliente. Mesmo quando você vai fazer um projeto, uma boneca para uma criança. Então, a gente tem que saber qual é a idade da criança, se a criança é autista, se a criança não é autista, se a criança
enfim, é muito agitada, não é? Se a criança gosta de cabelo compridinho, de cabelo curto. Então, a gente tem que estar ouvindo os pais da criança, ou até mesmo quem vai dar o presente para a criança, para que a gente faça um presente, uma boneca adequada para aquela idade. Então, ouça. Então, primeira dica, ouça o seu cliente, porque o cliente vai ficar muito satisfeito com o seu trabalho, ele vai ver que você é uma profissional, uma pessoa que não está querendo impor as suas vontades no seu projeto. Então, primeira dica, ouça o que o seu cliente quer. Segunda dica, crie exatamente aquilo que ele deseja, mesmo que você acha que é feio. Como naquela história que eu te falei antes, né? Que a cliente pediu para mim uma boneca sem expressão nenhuma. Não queria olho, não queria nariz. E aí, eu achei estranho. Não é? Não é estranho você fazer uma boneca? Assim, eu achei estranho na época. Mas eu escutei e entendi qual é a finalidade daquele projeto. E para mim agora, hoje, faz sentido, né? Faz sentido porque ela não queria com aquelas afeições. Então, crie exatamente o que o cliente quer, porque nós somos artesãs para isso, para colocar a mão na massa e executar o que o cliente quer. Essa é a nossa função, simples assim, tá? E outra, inclua o seu cliente. Terceira dica, então. Terceira, inclua o seu cliente no projeto. Porque ele vai ver que ao final do projeto, ele teve a participação. Então, ele não tem ali, ele não costurou, ele não colocou o cabelinho, ele não fez as articulações, mas ali tá o sonho dele. Ali tá o que ele realmente queria. E você, com todo o seu profissionalismo, você escutou. Isso que muitas artesãs não têm. E isso é um diferencial que você vai ter. Isso é um diferencial que eu tenho. Eu gosto disso. Eu sei que é importante para o cliente colocar o que ele quer, colocar o que ele precisa. Então, ouça. Então, vamos recapitular. Primeiro, escute a necessidade do seu cliente. Segundo, crie exatamente aquilo que ele deseja, não aquilo que você deseja, aquilo que você acha que é o certo. Execute aquilo que ele quer, tá bom? Terceira dica, muito importante também. Inclua o seu cliente em todo o processo do seu trabalho. O projeto anda a dois, não é o seu projeto. O projeto é a dois. Ele pensou e você executou. Se ele não pensar, você não consegue executar o que ele quer. Então, é a dois o projeto. Inclua ele, tá? E como fazer para vender os seus bonecos? Como alcançar o seu cliente ideal? Confira a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre vendas de bonecos em tecido. Fica aí ligado, não perca, porque vai ser uma aula muito importante. Veja bem, confirme, você vai estar aprendendo a fazer vendas do seu boneco. Você vai estar aprendendo a como divulgar esse seu boneco. Então, não perca a próxima aula que nós vamos falar sobre isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, não perca a oportunidade de estar nos acompanhando para que você saiba sempre dicas muito importantes, como essas aulas que a gente está conversando, com essas aulas que eu vou estar passando para vocês. Então, eu quero passar para vocês todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa minha trajetória de trabalho de artesanato, enfim, minha trajetória como artesã. Então, vai lá. Se gostou, curte, me segue, se inscreve nas nossas redes sociais para que você esteja sempre acompanhado e tendo nossas notícias, tá bom?